De Deus, em Mateus capítulo 28. Esse é um texto que não poderíamos deixar de ler nesta manhã, meditar, relembrar. Domingo especial para nós cristãos. Todos os domingos são especiais, afinal, todo domingo nós sabemos que é dia do Senhor, mas hoje tem um significado mais especial ainda. Então vamos todos juntos ler Mateus 28, do 1 ao 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de iniciarmos mais essa semana reunidos entre irmãos. Obrigado, ó Pai, porque hoje relembramos, Senhor, a Páscoa e sabemos, Senhor Deus, o verdadeiro significado da Páscoa, que é o Senhor vivo, ó Pai, a ressurreição de Cristo. E por isso pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações mais uma vez, e que possamos, ó Pai, não só entender, não só aprender a Tua palavra, mas principalmente colocar em prática em nossas vidas. É o que pedimos, Senhor, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de relembrarmos o que é a Páscoa, precisamos lembrar o que não é a Páscoa. Afinal, vivemos num mundo onde a Páscoa foi totalmente desvirtuada. E às vezes, mesmo sabendo, conhecendo o verdadeiro significado da Páscoa, podemos também nos enganar com alguns erros que estão à nossa frente. Então, nós sabemos que a Páscoa não é apenas um feriado, que começa na sexta-feira e hoje termina, como o ápice desse feriado, como muitos entendem. Não é apenas uma tradição familiar, aquilo que desde os nossos avós, dos nossos pais, às vezes é um domingo onde reunimos toda a família para estarmos ali juntos por ser um domingo de Páscoa. Não é apenas uma data onde podemos voltar a comer carne vermelha. Eu não sei vocês aqui, mas eu não consigo ficar um dia sem comer carne vermelha. E para mim era um sofrimento, porque a minha família durante essa semana não podia comer carne vermelha. Era uma tradição da família. E no domingo tinha um churrasco, todo mundo ia comer uma carne vermelha. Então não é isso. Não se resume a símbolos, a costumes ou celebrações externas. A verdadeira Páscoa não aponta para chocolates, como nós vemos hoje, Os mercados, hoje talvez nem tanto, mas essa semana, durante a semana, eu fui no mercado lá em Sorocaba, lotado, a gente sem entender, depois nós vimos aí todo mundo correndo atrás
do ovo de Páscoa, do chocolate, coelhos, não vou nem comentar, ou rituais, né, que nós vemos tantas pessoas falando de Páscoa. Mas, como nós lemos nesse texto, a Páscoa, ela aponta para uma cruz vazia e um túmulo aberto. Essa é a Páscoa. A Páscoa, meus irmãos, é sobre redenção, é sobre amor sacrificial, é sobre a vida que venceu a morte. No versículo 6 do capítulo que lemos, está descrito: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O próprio Jesus Cristo já tinha anunciado que ele se entregaria, que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar. E aqui no trecho que lemos, né, relembra isso, que na manhã da ressurreição, algo extraordinário aconteceu. Ou seja, o túmulo estava vazio. Aquilo que parecia o fim, né, todos nós, não sei vocês, mas eu, quando vejo esses filmes que contam a história da Páscoa, é um dos momentos mais tristes, né? Quando nós vemos ali a crucificação de Jesus Cristo, a gente sofre e a gente até, pela nossa limitação humana, questiona, né? Muitas vezes, mas poxa, por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que crucificaram Jesus Cristo? Mas nós sabemos que foi Ele que se entregou. Não foram homens que o crucificaram, mas Ele se entregou. E Ele já tinha, né, anunciado que isso iria acontecer, mas que Ele não ficaria morto. Então aquilo que parecia o fim tornou-se o maior recomeço da história. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado, foi a vitória definitiva sobre o pecado, sobre o medo e sobre a morte. Quando Cristo venceu a morte, ele mudou para sempre o destino da humanidade. Meus irmãos, isso nos traz uma esperança. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está descrito: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança cristã não é baseada em circunstâncias. A esperança cristã, ela é baseada em um Salvador vivo. Porque Jesus vive, a nossa fé tem fundamento. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria significado nenhum. Porque Jesus vive, o nosso futuro tem direção. E a nossa história, ela pode ser restaurada. A Páscoa não é apenas algo que celebramos uma vez por ano e um domingo de Páscoa. Mas a Páscoa, ela é uma verdade que transforma a maneira como vivemos todos os dias. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está descrito: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A ressurreição, meus irmãos, nos convida a viver uma nova vida. Uma vida marcada pelo perdão em vez da culpa, pela esperança ao invés do medo e pela fé ao invés do desânimo. Essa é a verdadeira Páscoa. Talvez existam áreas da nossa vida que parecem sem vida. Sonhos esquecidos, fé enfraquecida, ou muitas vezes nos sentimos esgotados, com as nossas forças esgotadas, como se não tivéssemos mais força para nada. Mas a mensagem da Páscoa, ela continua ecoando hoje em nossos ouvidos. O mesmo poder que ressuscitou Jesus ainda transforma vidas hoje. Não seguimos um Cristo que ficou na cruz.
seguimos um Cristo vivo, presente e atuante em nossas vidas. Por isso, a pergunta que devemos nos fazer esta manhã não é apenas se acreditamos que Jesus ressuscitou. Essa pergunta, se fizermos na rua, se sairmos ali no mercado, onde fizermos essa pergunta, muitos responderão que acreditam que Jesus ressuscitou. Mas a pergunta que devemos nos fazer é: estamos vivendo como pessoas que carregam a esperança da ressurreição? A nossa vida, ela é condizente com aquilo que entendemos sobre a ressurreição de Cristo? Meus irmãos, o meu desejo esta manhã é que a nossa vida anuncie aquilo que celebramos. Não adianta simplesmente falarmos que conhecemos o verdadeiro significado da Páscoa. E sabemos que a Páscoa não é um chocolate, não é uma tradição familiar, não é um costume histórico. Não adianta simplesmente falarmos isso. Mas nós temos que demonstrar que Cristo vive. E porque Ele vive, nós também podemos viver de forma nova. A nossa vida tem que ser diferente. Amém? Meus irmãos, em resposta à palavra do Senhor, vamos cantar todos juntos um cântico que será projetado, porque Ele vive. Ao som dos instrumentos, eu peço que todos fiquem em pé.